A professora doutora Maria Luísa Martins Alessio possui graduação em História Natural pela Universidade Federal do Paraná, em 1971, mestrado em Ciências Biológicas, Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Ciências da Vida, da Université Pierre et Marie Curie, de 1994. Professora aposentada pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Centro de Ciências Biológicas. Foi secretária de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife, presidente da Regional Nordeste da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação e secretária de Articulação da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, em Pernambuco. Foi diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Bom, vocês viram que é uma história, né? E aparecer aqui depois dessa contação de história. Eu vou contar a história um pouco do PNAE, mas não tem a mesma graça da dona Baratinha, que eu adoro contar para os meus netos. Eu gostaria de agradecer enormemente o convite, Nirceia, para estar aqui com vocês, porque para mim é sempre uma alegria. Eu já vim várias vezes a Santa Catarina como diretora de apoio à gestão educacional por conta do curso de especialização de gestão escolar, de coordenação pedagógica, já vim aqui em outros momentos, e é sempre uma alegria muito grande ver, sobretudo, o compromisso, gostaria da Universidade Federal de Santa Catarina com essa formação continuada de professores. E sempre me surpreende a adesão de todo o Estado, de todos os municípios, e eu gostaria de dizer da alegria de estar vendo esse auditório aqui lotado de professores formadores, alfabetizadores e professores orientadores, de um projeto que é muito caro para mim, especialmente. Antes de mais nada, gostaria de dizer, hoje de manhã, eu me sinto orgulhosa de ter sido apresentada como representando o MEC, mas eu não estava oficialmente representando o MEC. Na verdade, eu represento um pouco essa história, né, que é do Ministério da Educação e Cultura, com relação... Cultura, ó, já fui lá nos anos 50, porque Ministério da Educação faz tempo. No Ministério da Educação, desde do fato de ser em construção com as universidades de uma política de formação continuada de professores. Então, é uma política que vem sendo implantada, que eu quero ver se eu consigo fazer ela entrar aqui. Pronto. Onde é? Pronto. Deu certo. Já deu certo. E aqui é só para lembrar. Pronto, para frente. Então, quando a gente pensa nessa política de formação continuada que está sendo construída, nós temos que saber que não é de uma hora para outra que você constrói um projeto que envolve quase 300 mil professores alfabetizadores no Brasil todo e que envolve 39 universidades. A gente não diz de um dia para o outro, vamos fazer um projeto em que as universidades vão fazer formação de professores alfabetizadores. Não é assim. Tanto que todo mundo sabe o desafio, quem é das universidades. Eu não sou da área de educação, deu para apresentar ali, para perceber, eu sou bióloga de formação, lá pela Universidade do Paraná, mas fui professora, porque antes de fazer a graduação, eu fiz a escola normal, antiga. Então, eu tenho magistério e fui professora da educação básica antes de fazer biologia. Então, nós sabemos o desafio que tem sido construir a formação inicial de professores na pedagogia para elas chegarem lá na ponta e serem professoras alfabetizadoras. Tem cursos de pedagogia que não tinham nenhuma disciplina sobre alfabetização e letramento, até pouco tempo. Então, eu fui no encontro do Mercosul em 2006, não, foi 2009, e eu vi uma professora lá, que era da Faculdade de Educação, dizendo assim, é a única profissão em que a gente pega o primeiro, a
ação mais difícil e mais importante e entrega sempre para o mais inexperiente. Porque quando chega na escola, que acabou de contratar um professor, o outro professor, que dá muito trabalho alfabetizar, a gente sabe disso, ele quer logo sair e entrega para quem acabou de chegar. Ela disse, vocês já viram um médico entrar no hospital e dizer, olha, você acabou de se formar, o que dá mais trabalho aqui é fazer neurocirurgia. Tome que o filho é seu. É um pouco isso. Se entrega a 20 crianças, 30 crianças em algumas escolas, para uma pessoa que não aprendeu na sua formação inicial como se alfabetiza, né? Então, eu sei que é um desafio muito grande, e eu vou tentar contar um pouco dessa história, que não é da baratinha, e não vai ser tão animada, mas a gente tem uma história de exclusão que não vou precisar nem fazer demonstração, porque o Emerson fez de maneira perfeita hoje de manhã, da nossa escola de qualidade que a gente tinha no início do século passado e até há muito pouco tempo. Uma escola excludente, de poucos para a elite. Então, quando a gente chegou em 2000, que é ontem, para mim, com a minha idade, 2000 foi agora, né? Para vocês que são mais jovens já tem um bocado de tempo, já tem 14 anos atrás, mas o censo mostrava, do IBGE, que 50% de todos os participantes da avaliação do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação, foram enquadrados como analfabetos funcionais. O Brasil foi o que obteve os piores resultados em 32 países avaliados. Isso que eu estou só tocando como dado, porque não sou de absolutizar exame do PISA nenhuma, porque essa padronização internacional, para mim, ela tem um valor muito relativo, mas é uma referência, né? Então, não estou aqui exaltando o PISA, não. Dados do IBGE mostram que, em 2000, a taxa de crianças não alfabetizadas aos 8 anos no Brasil era de 21,2%. Isso é extremamente otimista, como foi otimista, de novo, em 2010. Certo? Por quê? Porque o tipo da pergunta que o IBGE faz é chegar na casa do menino e perguntar para a mãe e dizer, seu filho está alfabetizado? Ela é analfabeta e vai dizer, ele sabe escrever o nome, está alfabetizado. E, então, é muito otimista. Se você fosse fazer uma prova como a Ana, que a gente vai ter agora, não é 21%. A gente sabe que é muito maior. Situação, em 2010, isso baixou para 15%, que não é real. Situação ainda mais dramática no Norte e Nordeste, com 39,8% e 36,5%, respectivamente. A gente sabe que a provinha Brasil, feita depois, mostrou que era quase 60%. Os dados do IPEA em 2000 mostraram que, daqueles estudantes que terminaram a 4ª série, 59 foram classificados com nível de conhecimento crítico. E 52% apresentavam o mesmo nível de deficiência em matemática, que é a mesma coisa. Portanto, o acesso ao ensino fundamental não garantiu a qualidade do ensino, isso é óbvio. Então, eu estou mostrando o óbvio. Mas por que eu estou mostrando o de 2000? Porque nós tivemos... Esses resultados fizeram com que, em junho de 2003, a gente tinha que tomar, foi lançado pelo MEC, o programa Toda Criança Aprendendo. Eu gosto muito disso, eu vou dizer para vocês por que eu retomo lá de 2003, porque eu acho que quando a gente começa a celebrar alguma coisa que é um sucesso nacionalmente, aonde a gente chega, a gente conversa, a gente se anima com a formação e tudo, a gente tem que trazer para festejar conosco as pessoas que nos ajudaram a construir isso, né? Então, eu, cada vez que começo a falar em 2013, e a gente vai chegar lá no proletramento, vocês vão ver, a gente está trazendo gente como a professora Janete Beauchamp, que puxou muito a constituição dessa Rede Nacional de Formação de Professores, ainda lá atrás com o professor Chagas, que era secretário de Educação Básica. Depois veio a secretária Maria do Pilar, que eu trabalhei com ela, e agora a equipe atual, que eu vou falar dela depois. Então, em junho de 2003, esse programa já apontava as políticas para a educação básica que seriam desenvolvidas pelo MEC, em parceria com as secretarias de educação e as instituições de ensino superior. Nesse documento, a gente encontra já as diretrizes que levaram à Constituição, em 2004, eu acho que é aqui,
desse Sistema Nacional de Formação Continuada de Professor da Educação Básica, que foi pensado em 2004. E as bases para decisões sobre avaliação que se concretizaram com a Prova Brasil e o IDEB em 2005, que foi a primeira vez que foi realizada a Prova Brasil. Então, quando a gente, a portaria que foi instituída lá em 2003, ela previa a constituição e integração de centros de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços para as redes públicas de ensino em uma ou mais áreas de especialidade, que estariam instaladas nas instituições universitárias brasileiras selecionadas por meio de edital público. E foi daí que saiu o edital de 2003, né? Esse edital aqui, que definiu os princípios e critérios para o encaminhamento da proposta para as universidades. Eu tenho que dizer isso porque, a partir dessa ideia de que você tinha que constituir uma relação absoluta, desde a educação brasileira, desde a educação infantil até o ensino superior, uma visão sistêmica que comprometia também o esforço de valorização das universidades brasileiras com compromisso com essa rede de formação continuada, preocupada com a educação básica. Isso aí parece óbvio, mas não era óbvio, porque vai dizer que não existiam programas que foram muito importantes, inclusive foram base para esse processo, que existiu antes de 2003. Eu estou falando de 2003 por causa da constituição da rede de universidades. Mas muitos daqui vão se lembrar do PROFA, por exemplo, que veio antes do proletramento e que era antes dessa rede aqui. Não estou dizendo que não era, porque muitos dos professores que fizeram o proletramento depois trabalharam no PROFA. Mas de maneira individual, não era uma rede institucionalizada de universidades públicas comprometidas com a educação básica. Essa aqui é que é a diferença. Então, muitas vezes a gente diz, mas você está falando como se vocês tivessem inventado a partir de 2013. Não, nós transformamos a formação continuada e o compromisso das universidades numa política pública, uma política de Estado, e por isso é que a gente tem mais consolidado sem voltar. Então, essa ação, veja só, foi em 2004, revogou aquela portaria simplesmente para corrigir algumas coisas, mas só para corrigir o fato de que teve essa portaria em 2003, mas a data mesmo é 2004. Então, foram articulados vários centros de pesquisas que foram credenciados MEC e eles foram caracterizados como centro de formação. Então, as primeiras 5 universidades que tiveram suas propostas ao edital, de alfabetização em linguagem, eu estou focando em alfabetização em linguagem agora, certo? Não é que outras áreas também não tinham. Foram a Universidade Federal de Pernambuco, a Federal de Minas Gerais, a Ponta Grossa, o Estadual de Ponta Grossa, a UNB e a Unicamp. Porque foi muito rápido, tiveram uns editais, o pessoal respondeu. A Universidade de Santa Catarina, você vai dizer, não estava aí. Ela tinha respondido a uns editais muito importantes que fizeram tradição, que foi na área de gestão, que foi a escola de gestão, o Proconselho, e depois fortalecimento dos conselhos escolares e as escolas de gestores. E depois entraram no proletramento com toda a força. Então, eles passaram a constituir centros de pesquisa de desenvolvimento da educação, que foram o CE, o CEALI, e o CEFORTE, e assim por diante. E esses foram os primeiros. A partir daí, foram se expandindo as universidades que foram participando do trabalho de alfabetização e linguagem e constituindo os seus centros de formação. No que isso é importante? À medida que isso foi induzido no sentido de fazer formação para o professor de educação básica, as universidades tiveram a indução de ir fazendo a transformação também nas suas pesquisas e na formação inicial. Todas as universidades foram constituindo núcleos de pesquisa e se tornando centros de referência em alfabetização e linguagem, e que se constituiu, então, a Rede Nacional de Formação Continuada, que fortaleceu esses núcleos. Bom,
Quando a gente vê, isso aqui tem acesso, eu vou deixar depois para vocês todas essas lâminas, mas na publicação, as orientações gerais para a Rede Nacional de Formação, ela já continha os pressupostos que a gente vai encontrar até no pacto, do que é a formação inicial de professores. Essa rede foi formada por universidades que, nesse contexto, é que nasceu o programa Proletramento, que foi elaborado não pelo MEC, mas já elaborado pelos centros de referência das universidades que tinham sido constituídos como centros. Então, o proletramento, quem já participou aqui do proletramento sabe que ele se tornou muito referência em termos de alfabetização em linguagem. Tanto que, numa pesquisa que foi feita pelo Unicef para ver as redes que tinham tido melhor resultado naquela divulgação do IDEB, que tinha sido resultado da Prova Brasil de 2005, um dos programas que mais aparece na pesquisa é o proletramento. Então, ele se tornou realmente como referência. Então, mas vocês se lembram que o proletramento era para todo o Fundamental 1, né, do 1º ao 5º ano. E a gente sentia necessidade de focar ainda mais. Então, o proletramento respondeu às demandas de política voltada à alfabetização infantil, intensamente debatido. Foi um seminário realizado em 2004 que respondeu a essa demanda. Foi um seminário com participação de todos os pesquisadores do Brasil inteiro, que levaram ao edital que lançou o proletramento. Eu, inclusive, em 2005, eu estava assumindo a Secretaria de Educação de Recife, e era uma cidade sem nenhum desafio, né? 2/3 da população abaixo da linha da pobreza, né? Então, a maior parte das crianças chegavam até o final do Fundamental 1 sem ler. A verdade era essa, era um desafio muito grande. Então, quando o material do proletramento ficou pronto, que ia começar em 2006, em 2005, com a Janete Beauchamp, eu propus, eu posso, com recursos próprios, fazer parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e começar o proletramento. Aí eu fiz isso para todos os professores do Fundamental 1, com a Universidade Federal de Pernambuco. E posso dizer que a gente se apaixonava logo pelo resultado. E para mim, tinha sido um desafio muito grande. A gente só fala daquilo que viveu, né? Porque 2005 foi meu marco zero. Eu tinha assumido em 2005. Aí teve a Prova Brasil, eu posso dizer que Recife teve a pior nota da Prova Brasil de todas as capitais brasileiras. Né? Aí o prefeito ficou em estado de choque, eu digo, não, vamos ficar felizes, porque nós temos um marco zero, vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Então, o resultado divulgado em 2006 mostrou o quê? Uma grande mobilização nacional foi liderada pelo Ministério da Educação, que culminou com esse plano de metas, o PDE, que foi em 2007, porque se chegou à conclusão que a gente não tinha mudado nada desde 2000, estava numa situação dramática. E a divulgação dos dados do IBGE em 2010 mostrou que a gente pôde conhecer os avanços e quantos dos desafios a gente tinha ainda nessa área. Então, isso aqui, quem já viu minhas apresentações, eu vou repetir, mas é importante a gente se localizar onde nós estávamos. Inclusive, para vocês de Santa Catarina ficarem muito orgulhosos. Né? Eu sou de Pernambuco. E eu acho que o desafio é muito grande para o Norte e Nordeste. E é muito bom a gente poder trabalhar esses desafios. Então, a taxa de alfabetização de crianças aos 8 anos. Aquela avaliação que eu disse lá no início, que era muito otimista, que é a resposta do pai, não é a resposta de nenhuma avaliação. Aí a gente chega aqui em Alagoas, 35%. A gente chega aqui em Santa Catarina, 5,1%, Paraná, 4,9%, DE, 6,8%. A diferença regional é monstruosa. Né? Aqui você vê, Maranhão é perto de Alagoas, são os 2 estados mais desafiadores. E que a gente pega isso com gosto de ver o que o pacto vai fazer nesse quadro aqui.
porque isso está acontecendo nacionalmente, né? Então, isso aqui mostra as diferenças, mas eu gosto desse gráfico, porque esse gráfico ele é otimista. Eu nunca gosto de ficar mostrando só o que é ruim. Isso aqui é azul, é 2000, isso aqui é 2010. Então, mesmo com todo esse quadro ruim, a gente teve uma melhora muito grande de 2000 para 2010. Claro que no Sul, onde a gente já tem 5,6, fica mais difícil, porque esse 5,6 tem os déficits de aprendizagem, déficit de atenção, criança com deficiência. Aí a gente começa a trabalhar numa área que não é só a falta de investimento público, é o desafio mesmo, né? Então, que eu até tenho um relato depois, com relação a Santa Catarina, que quando foi no momento da adesão, eu vou falar para vocês. Então, esses indicadores, né, que a gente compara entre as regiões, fica mais evidente aqui, né, que é Santa Catarina 5,1, 3,5 em Alagoas. Mas esse quadro era o do IBGE. A gente fez uma inferência, eu me lembro do secretário de Educação Básica, o César Calegari, queria de todo jeito que a gente desse uma resposta mais eficaz para justificar a implantação do pacto. Como é que eu digo realmente para a presidenta que a gente precisa de um pacto, porque era muito dinheiro? Aí eu disse, olha, se você pegar o resultado da Prova Brasil de 2011, a gente pegar os níveis, que aqui o nível 0 é da escala de língua portuguesa, né? A gente vai ver que, né, no final de 5 anos, nos anos o nível 0 em língua portuguesa, né, a gente tinha a meta do nível 4 é o que corresponde à meta projetada para 2022, de 200 a 225, certo? Aí, a gente pegando esse resultado, a gente percebeu que as crianças brasileiras, no final dos anos iniciais, então, já com 10, 11 anos, tinham um nível de déficit muito maior do que aquilo que a gente estava dizendo que existia com 8 anos de idade. Então, a gente conseguiu demonstrar isso, e é nesse quadro que, quando a gente pegou os dados de alfabetização, que a gente mostra que já em 2007, a meta 2, vejam só, quando eu falei do Plano de Desenvolvimento da Educação, foram estabelecidas 28 metas e 100% dos prefeitos e 100% dos governadores aderiram às 28 metas. E só foi a partir da adesão a essas 28 metas que a gente ficou fazendo os planos de ação articulados para receber o dinheiro. Então, os prefeitos e governadores passaram a receber os recursos voluntários do MEC para financiamento com a adesão às 28 metas. Essas 28 metas também não foram construídas no gabinete. Foram feitas com o DIME, com o CONSED, com a ANFOP, com a ANPED, a UNE, a CNTE. Parece que, se não me engano, tinham 37 entidades que eram signatárias da construção dessas 28 metas. A segunda meta do PDE, sabe qual era? Alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade com avaliação sistemática. O que aconteceu? Se fez essa meta e não se construiu nenhuma estratégia. Cada estado ou cada município, para cumprir, saiu buscando as suas estratégias. Alguns buscaram mais, outros buscaram menos. O fato é que, quando a gente chegou em 2010, a gente tinha o resultado aquele do IBGE, e em 2011, aquele resultado ainda da Prova Brasil. Então, essa construção da estratégia nacional para atingir o que hoje é a meta 5 do Plano Nacional, porque na conferência foi definido isso como meta, na Conferência Nacional 2010, depois de ter aquela meta do PDE, e foi incluída como meta 5 do Plano Nacional de Educação, que agora está homologado. Então, a gente tem essa meta, alfabetizar todas as crianças, no máximo até os 8 anos de idade, durante os primeiros 5 anos de vigência do plano. E isso aqui, esse restinho da redação,
é a derrota do programa para pessoas que não conseguiram entender o que era plenamente alfabetizado até o terceiro ano e que ficam dizendo que o MEC era leniente com relação à meta e que na escola privada a criança com 6 anos está alfabetizada e que a gente tinha que cobrar isso. E a gente não conseguiu fazer o parlamentar entender que, quando a gente fala o que uma criança está plenamente alfabetizada aos 8 anos de idade, nunca, nem na melhor escola, a criança com 6, porque são níveis de desenvolvimento da criança que nós estamos falando. Mas aí ficou assim, ó, até os 7, no máximo até os 7 anos, ao 9º ano de vigência, e ao final de 6 anos, a partir do 10º ano de vigência. Até lá, eu acho que as pessoas vão ter entendido o que a gente estava falando quando a gente quer dizer que a criança deve estar plenamente alfabetizada ao final do 3º ano, no ciclo de alfabetização. É nesse quadro que nasce o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, com foco no atendimento de todas as crianças. Então, nós estamos falando de cerca de 8 milhões de alunos matriculados nos 3 primeiros anos das escolas públicas, que é a maior parte das crianças matriculadas no país. Então, essa estratégia, ela não aconteceu de repente. Por quê? Eu não posso chegar e dizer assim, vamos colocar uma meta e vamos ver qual a nossa estratégia agora para fazer com que a gente alfabetize todas as crianças até o último ano. A gente se baseou em fatos concretos, como, por exemplo, em 2006, a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, incluindo todas as crianças de 6 anos, senão a gente não teria o ciclo de alfabetização, a gente estaria falando bobagem. As ações do PDE, que fortaleceu com os planos de ação articulada o repasse e normatizou como política pública repasse de recursos para as redes, a ampliação de apoio à gestão escolar, como PDDE, PDE Escola, Proinfo, Mais Educação, o Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional de Biblioteca Escolar se expandindo. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, a gente, quando começou o pacto, em 2013, estava chegando pela primeira vez os livros de literatura e o livro didático para o ciclo de alfabetização. Só que, para eu dizer para você que está chegando na escola em 2013, significa que em 2010 foi lançado o edital, as universidades, as editoras apresentaram as propostas, as universidades analisaram os livros, o MEC fez a licitação, as escolas escolheram os livros, indicaram quais os livros, o MEC fez a licitação e chegou pelo correio para as escolas em 2013. Então, eu não podia inventar o pacto em 2011 e chegar a ter o material para trabalhar. Então, você vê que se eu constrói uma política pública, se várias coisas estão acontecendo paralelamente com o mesmo objetivo. Então, por que estava acontecendo com o mesmo objetivo? Porque a ideia de você construir aquela rede de universidades que chegou no proletramento foi também influenciando a escolha do livro didático, as redes de formação. Então, a gente teve a consolidação de uma rede nacional de formação em 2009, quando foi lançado um programa criando os fóruns estaduais, muita da gente aqui conhece que é o Fórum Estadual Permanente de Formação, de Apoio à Formação Docente, que a participação da CAPES entrou, e quando foi em 2011, né, a gente teve as políticas necessárias para a construção de uma proposta nacional de apoio ao professor alfabetizador, elas estavam dadas, mas ainda precisavam ser articuladas. Porque você sabe que a articulação é uma dificuldade, né? Quando a gente chega para a prefeitura e diz, não, precisa que todas as secretarias estejam articuladas com o objetivo de garantir a educação integral, é muito fácil dizer, mas é muito difícil fazer, porque dentro de uma secretaria de educação é difícil você fazer os coordenadores de programas dialogarem. Eu coordeno isso, eu coordeno aquilo outro, então ninguém dialoga. Então é muito difícil. Dentro do Ministério não era diferente.
Então, tinha a CAPES fazendo uma coisa, a FNDE fazendo outra, a Secretaria de Educação Básica fazendo uma coisa, a SECADI fazendo outra, muitas delas em direção ao fortalecimento da alfabetização. Então, quando a gente teve a mudança da Constituição de 88, enviado pelo governo federal em 2010 e atualmente em tramitação no Congresso do PNE, a gente sabe que esse fortalecimento do regime de colaboração é a base de tudo. Então, ninguém inventou também nada. Outra coisa que era importante do Ministério, que a gente precisava que o Ministério fizesse, era respeitar aquilo que já estava acontecendo nos estados e nos municípios. Porque se eu tenho um estado como aqui em Santa Catarina, com 5,1% de crianças que não estavam alfabetizadas, tem uma política acontecendo, tem uma sabedoria acontecendo. Assim como as dificuldades todas que acontecem. E alguns estados tinham tomado iniciativa, inclusive, de formação focada na alfabetização. Como, por exemplo, em São Paulo, o programa Ler e Escrever, iniciado em 2007, quando assinou a adesão ao PDE. Em Minas, o programa de intervenção que eles chamavam PIP, Alfabetização no Tempo Certo, PIP. No Ceará, tinha esse esforço pela garantia da alfabetização de crianças no ciclo de alfabetização, que se chamou PAIC, que deu inspiração ao nome PENAIC. Por quê? Qual era a diferença aqui do Ceará? É que teve um componente fundamental que inspirou o MEC, que foi a política de cooperação entre Estado e município promovido pelo governo com apoio do Ministério da Educação. Então, ele assegurou a implantação, um arranjo organizacional para o fortalecimento e o monitoramento, e toda avaliação externa, era um pouco o eixo. Mas resta dizer que ficou como referência em termos de gestão, mas o programa não tem nada a ver com o que era feito lá no Ceará. Então, por conta dessa experiência, a secretária da ocasião, secretária de Educação Básica, Maria do Pilar, mandou uma equipe lá para conhecer o programa e trouxe o programa. Nós pegamos essas concepções que tinham lá, justamente o modelo de estrutura de gestão, em estreita colaboração com os municípios, foi articulada na proposta nacional. Com a Política Nacional de Formação de Professores, era em parceria com a rede de universidades públicas, o Programa Nacional do Livro Didático, a Experiência Nacional de Avaliação da Prova Brasil, da Provinha Brasil, e constituiu-se, em outubro de 2011, a equipe de trabalho ligada ao gabinete da Secretaria de Educação Básica. Então, inicialmente, foi pensado muito timidamente o pacto, né? A gente pensou, vamos fazer para o Nordeste. Com aqueles dados lá, a tentação era fazer como se fazia as políticas mais alguns anos anteriores, que era de focar onde tinha maior necessidade. E você não permite a troca de experiências, uma visão republicana nacional, porque está dando certo em Santa Catarina, o que é que não está dando certo? Vamos tratar como se fosse um déficit do Norte e Nordeste. E a gente quase caiu nisso, fazendo uma proposta que fosse levando em conta o Norte e Nordeste. E o MEC pensou em fazer isso a partir do segundo ano, contra uma própria ideia do próprio MEC do ciclo de alfabetização e do fundamental de 6 anos. Então, o parecer do Conselho Nacional de Educação cria, em 2008, pela primeira vez, o ciclo da infância. Então, mesmo onde existem escolas seriadas, a ideia de que você tenha um ciclo da infância fez com que a gente pensasse, então, nos 3 anos do Pacto Nacional da Alfabetização. Então, foram estabelecidos os eixos de atuação. Esses eixos de atuação que vocês todos conhecem, eu não vou nem me deter muito, que é você atuar distribuindo material didático,
formação de professores alfabetizadores, avaliação externa e processos de monitoramento e gestão do programa executados por equipes municipais e estaduais dedicadas e incentivadas com bolsa e supervisionadas pelo MEC. Se você pegar esses eixos aqui, o material, a formação, a avaliação e o incentivo e monitoramento e gestão, você vê a base de qualquer local que você for analisar, de constituição de uma política pública institucionalizada e que você pode ter consolidada, independente do programa, do gestor de plantão, vamos dizer assim. Dificilmente alguém chega, se você estiver muito bem estruturada numa estrutura dessa, e muda. Então, com isso, a gente constituiu. Então, a proposta inicial, como eu disse para vocês, era para atender 10 estados. Mas, por conta que a Universidade Federal de Pernambuco era quem estava fazendo a formação para todo o Nordeste, então foi pedido, e ela também tinha já feito um edital focado nos anos de alfabetização, e tinha desenvolvido, vocês conhecem aqui os jogos pedagógicos de alfabetização, que também tinham chegado nas escolas, acho que foi em 2011, que já tinham chegado os jogos, né? Que, independente do pacto, o CEL já tinha desenvolvido aqueles jogos e já tinham chegado nas escolas. A gente pediu para eles fazerem uma proposta inicial. Quando a gente apresentou a proposta para o ministro da Educação, ele ficou tão empolgado e disse, eu quero para todo o Brasil. Aí a gente ficou apavorado, porque todo o Brasil significava 300 mil professores e 8 milhões de crianças na alfabetização. Aí foi que a gente chamou todas as universidades para um encontro em março de 2012, março de 2012, para dizer, para o CEL, que é da Universidade Federal de Pernambuco, apresentar a proposta inicial e abrir para a composição de um grupo de universidades para trabalhar nos cadernos. Que os cadernos foi outra disputa, vocês vão concordar comigo. Eu era da opinião, num determinado momento, que a gente tinha que ter um caderno para os 3 anos, como foi o de matemática. Porque a gente repete muita coisa. Se nós estamos falando num ciclo, 35 cadernos do Pacto da Alfabetização, mas era uma visão que não passava ainda, porque o pessoal ainda pensava... E tudo bem, o que abunda não tem problema, né? Então, foi um desafio muito grande. Eu não sei dizer para vocês como é que as universidades que assumiram a responsabilidade, em março de 2012, de redigir aquele material, tinha esse material pronto para ir para a licitação no final do ano de 2012. Eu não sei dizer o que esse pessoal trabalhou, porque foi muito trabalho e o material é muito, muito bom, né? Na minha opinião, não sei na opinião de vocês. Mas é um tempo recorde, né, para ter feito aquele material. Então, ele ficou encarregado, e aí eu vou resumir essa história, porque passou pelo MEC. Então, a proposta desse pacto lançado em 8 de novembro de 2012 pela presidenta Dilma, foi viabilizado pelo percurso de construção de uma política pública coerente com o compromisso de busca de garantia do direito de aprender. Se a gente não tivesse todo o material didático, os jogos pedagógicos já distribuídos, a experiência do proletramento e os livros didáticos selecionados e distribuídos para as escolas, a gente não podia propor esse modelo. O que a gente iria propor? Uma cartilha que ia ser elaborada e distribuída para todas as escolas trabalharem em cima daquelas cartilhas, que é o que existe em muitos programas por aí, né? Então, a proposta do pacto não foi de dar uma cartilha para o professor alfabetizador, nem um material estruturado, mas de criar autonomia no professor alfabetizador, como vocês têm aprendido muito mais do que qualquer um, para utilizar o material que ele já tem dentro da escola. E é um material extremamente rico, e é um material que a gente não sabe, muitas vezes não sabia utilizar, né, os professores. Então, toda a legislação
do ensino fundamental, como eu disse, nas orientações. Vocês se lembram, vocês receberam muito. Esse livro aqui, Fundamental de 9 anos, Orientações Gerais à Criança de 6 anos, foi um livro de uma riqueza muito grande e foi coordenado pela professora Janete Beauchamp. Isso aí já era muita base para as escolas para trabalhar, né? A linguagem escrita, o ensino fundamental de 9 anos, tudo isso já disponibilizado na página do MEC. Então, esses eu já passei, que era o que eu tinha dito Então, esse dos jogos pedagógicos também. Então, o processo de mobilização nacional para a construção do pacto, que é isso também que a gente tem que ver, não é fácil. Porque, se eu quero que os estados e os secretários municipais se mobilizem, e por isso os prefeitos tinham que aderir, a gente tinha que fazer uma mobilização mostrando qual era a proposta. Porque, se a gente fala é muito bonito, até hoje a gente fala, construir o regime de colaboração. Até hoje ninguém botou por escrito como é que é um regime de colaboração entre União, estados e municípios. É diferente da saúde. A saúde cresceu, se mobilizou nas conferências de saúde. Quando chegou na Constituição de 88, elas já saíram com as comissões tripartites e se organizaram. A gente não avançou na mesma rapidez e ainda está falando em generalidades quando fala em regime de colaboração. Aí, para a gente fazer isso, a gente teve reuniões e reuniões. Opa, deixa eu voltar aqui. A gente reuniu com o CONSED, a gente reuniu, vamos ver, reuniu com o CONSED, com o DIME, várias reuniões com o DIME, com os estados. Então, explicando qual era a proposta e ouvindo as críticas e, vamos dizer, disputando passo a passo qual era a proposta. A gente tem que dizer, porque existem muitas propostas por aí, né? Então, a gente participou do GT das grandes cidades, encontro de fortalecimento de conselhos escolares, e encontramos a CNTE, que estava reagindo com razão a uma proposta de formação aos sábados, e a discussão de como é que isso aconteceria, porque a gente está discutindo também, ao mesmo tempo, a formação em serviço, como a gente estava falando, né, a formação em serviço, como é que a gente organizaria no espaço, aonde existe carreira, poderia ser feito no 1/3 da carga horária que podia ser feito, mas não existe carreira em todos os municípios, e o MEC ele tinha que fazer uma proposta que atendesse o Brasil como um todo, na sua diversidade, certo? E a gente chegou à institucionalização das ações do pacto, na medida provisória, que foi lançada no dia 8 de novembro de 2012. Foi desenvolvido o sistema informatizado, que todo mundo, vocês atua no CIMEC, que é o Sistema de Monitoramento do Pacto, que é o CISPacto. Por que isso aqui é importante? Porque, na hora que você envolve muito recurso público, bolsa paga para quase 300 mil professores no país todo, se você não tiver um sistema de monitoramento muito rigoroso, você é passivo de desmontar qualquer programa, por mais qualidade que ele tem, porque você não resiste a uma auditoria de política pública. Então, é muito importante, eu estou valorizando o trabalho de cada um de vocês, ao responder, ao preencher, ao avaliar, vocês estão, com essa ação no CISPacto, assegurando a continuidade de um programa como política pública séria. Se vocês não tivessem feito isso, que dá muito trabalho, é muito chato, às vezes a gente se aborrece com o CISPacto, mas se não tivesse o CISPacto, ele provavelmente não tinha continuidade. Então, como é que a gente estruturou? Eu acho que eu já estou com tempo, vocês me digam. Tem tempo ainda, né? Como é que a gente estruturou isso nas escolas públicas? Primeiro, a gestação da proposta, que em 2011 a gente ampliou, e essas foram as universidades que participaram inicialmente dos cadernos, né? Essas aqui, que eu não vou nem me deter muito nela, que
depois, a gente ampliou para todas essas universidades e foi constituído, então, a rede nacional. A constituição dessa rede de formação, você vai dizer, por que a gente precisa registrar isso? A gente tinha a experiência do proletramento, então a gente chamou as 19 universidades que já faziam parte do proletramento. Depois dessas 19 universidades, a gente começou a ver aquelas que tinham centro de pesquisa de alfabetização e linguagem, mas não participaram. Ou então universidades que eram parceiras das universidades. E assim foi expandindo, hoje a gente tem 39, certo? Que elaboraram esses 35 cadernos da alfabetização e linguagem. Então, eu botei aqui algumas fotografias. O que a gente tem como realidade hoje, em termos dessa Constituição? A adesão do programa pelos estados e municípios, ela foi um trabalho muito grande, corpo a corpo, com reunião com esses secretários de educação. Eu posso até fazer um relato de elogio, porque o secretário do estado de Santa Catarina, numa das reuniões do CONSED, onde a gente estava fazendo adesão ao pacto, eu perguntei para ele provocativamente, por que Santa Catarina precisaria, como Estado, aderir a um pacto nacional pela alfabetização das crianças na idade certa, quando ela tem 5,1% só das crianças que não estariam alfabetizadas nos 8 anos. E ele disse, não é porque a gente... Eu sou capaz de não me lembrar o nome dele agora, do secretário de vocês se lembram, mas... eu lembro o que ele disse. Não é porque a gente está fazendo um trabalho bem feito que ele é fácil. E o pacto vai ser um grande apoio para os professores alfabetizadores de Santa Catarina. Então, eu achei isso formidável. Porque, realmente, não é porque você faz o trabalho bem feito que ele é fácil. Mas não foi fácil construir essa rede de adesão. Foi muito difícil convencer e a gente ainda tem desafios a assumir. Do que a gente quer realmente como formação, como constituição da autonomia das escolas. Nós temos um embate colocado, porque, quer a gente queira, quer não, eu, como não sou mais do MEC, eu tenho autonomia para dizer isso aqui, nós disputamos um mercado, nós não disputamos como mercadoria, mas nós disputamos um mercado que era muito rentável, nos anos iniciais da alfabetização, e que a hora que a universidade entrou e está ofertando o material baseado em cima da distribuição do livro didático, que basta aderir, então, sem gasto nenhum para a rede municipal, nem para a rede estadual, e ainda dando uma bolsa de formação para o professor, significou que você aderir a outros materiais ficava um pouco sem explicação. E esse embate foi até para a grande mídia. Né? Na época que a gente estava implantando o pacto, saiu o artigo na Folha de São Paulo, dizendo que era uma opção ideológica ter buscado as universidades. Eu digo, sim, ele tem toda a razão. É uma opção ideológica buscar as universidades. Mas tinha um discurso também de que a universidade não tinha compromisso com a educação básica, não era prática, ficava fazendo um discurso muito teórico e que não ajudava os professores. E aí eu quero defender com vocês por que eu acredito, e acredito ainda, que a gente deve aprofundar cada vez mais essa parceria com as universidades nessa formação. Porque se eu estou tendo que fazer essa formação continuada para poder melhorar a alfabetização, alguma coisa muito séria tem também na formação inicial que ainda precisa ser melhorada. E eu não vou melhorar nunca a formação inicial se eu não levar esse debate para dentro da universidade. Olha o que vocês formaram. Dá para ser desse jeito?
E a gente está vendo uma transformação muito grande no próprio currículo das pedagogias. E agora, com o CISPacto, que é o Pacto do Ensino Médio que está sendo lançado, esse debate está indo para as licenciaturas. Quem que vocês estão formando? Olha o problema do professor do Fundamental 2, olha o problema do professor do ensino médio. Então, para mim é um desafio. Eu comparo, sabe com o quê? Quando a gente começou a discutir a educação integral e mais educação, tinham posições do seguinte tipo: eu acho que essa escola pública que está aí, ela é muito velha, não se abre muito. Se a gente quiser fazer alguma coisa diferente, é nos contraturnos e de modo diferente. E esse debate foi muito duro, durante um ano, para a gente escrever o material de educação integral. Porque um grupo que defendia que a educação integral tinha que ser por dentro da escola, debatendo o que a gente entende como educação integral, porque senão a gente não ia transformar nunca a escola. Ela é ruim porque a gente ainda não trabalhou com ela muito. Então, vamos trabalhar e ver se a gente vai. É melhor ir junto, como Paulo Freire dizia, mais devagar, tendo a paciência histórica, mas sendo uma transformação mais definitiva. Então, eu acho que a gente trazer isso para dentro da universidade foi um ganho para a universidade, quase que maior do que da educação básica, na minha opinião. E o rebatimento disso é que o fortalecimento dessa rede de universidades que se fortaleceu com o Fórum, a gente participei do último encontro que foi em Curitiba, do Fórum das Universidades, a universidade trazendo para si esse projeto, faz com que a política não corra o risco de descontinuidade, independente de quem assuma o Ministério da Educação, né? Então, eu queria voltar a dizer, por exemplo, eu estou aqui falando como se fosse do Ministério da Educação, não estou mais, porque por problemas pessoais meus, eu voltei para Recife, né? Mas a gente representa quase como uma corrida de revezamento, aquela do bastão. Desde a Jeanette Beauchamp, quando eu saí no início de 2013, os livros estavam chegando nas escolas para começar a formação. A professora Ivelise assumiu a diretoria no meu lugar e não mudou praticamente nada. Já se passaram mais 2 secretários de educação básica e ele continuou o programa como uma prioridade da secretaria, na mesma filosofia. Está entendendo? Então, eu me sinto absolutamente falando de uma política que tem começo, que se construiu em cima do momento que eu não estava lá no MEC, de jeito nenhum, com a Jeanette Beauchamp, eu era ainda secretária de Educação Básica, e que agora eu não estou lá e eu sei que é uma política que está tendo continuidade. Porque é uma política que está se constituindo nos modos do que deve ser uma política de Estado e não uma política de governo como um programa temporário que não tenha solidez. Então, vocês fazem parte, eu acho, vocês fazem parte do momento histórico onde vai existir os programas de formação voltados para professores alfabetizadores antes e depois do pacto. Muito obrigada.